pessoal, beleza? Bom dia, tudo bem com vocês? Bom, deixei o ventilador ligado porque lá fora tá o som. Para não captar o som, coloquei o som do ventilador, tá bom? E de vez em quando a cadeira aqui vai instalar e vocês vão escutar um barulho. Vamos seguir em frente, tá bom? Nós vamos passar a lição hoje de domingo e hoje o título seria Cuidado. É o que pelo menos parece aqui. Mas vamos lá. A gente já conversou sobre isso aqui ontem, na lição passada de ontem, na lição dos adultos. Mas agora a gente está nos jovens, vamos passar primeiro a dos jovens, tá? Os jovens. E a gente vai basicamente repassar, tá bom? Então deixa eu levantar aqui. Então vamos lá. Em Hebreus, no capítulo 5, do verso 11 ao 20, do capítulo 5, do verso 11 até o capítulo 6, do verso 20, Paulo, ele interrompe a exposição teológica a respeito do sacerdote de Jesus. Por que ele fez isso? Para ele fazer uma advertência severa. Por essa advertência que ele fez, que foi severa, também houve bastante houve amor, tá bom? Foi bastante amoroso. E isso expressa muito em Jesus. Tô lendo aí O Desejado de Todas as Nações. Super recomendo você ler O Desejado de Todas as Nações. E para você que está fazendo a lição dos adultos, como é que é o nome? Essa lição aqui, se você ler o capítulo 9, você vai entender melhor a vida de Jesus e vai entender o porquê, o lance lá do sofrimento e porquê que ele é a âncora da alma. Bom, enfim, você vai ver um exemplo sensacional da vida de Jesus, de como ele lidava com os problemas. Se você acha que ele não passou por dificuldades, passou por dificuldade desde criança e não pecou, galera. Isso não tem como explicar. Se vocês lerem lá, vocês vão ver que é sensacional. Já fiz uma propaganda aqui, né? Bom, enfim, leia lá, o capítulo 9, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 9, o Desejado de Todas as Nações. Então vamos lá. Seguindo em frente, ele faz essa advertência severa contra o perigo de se afastar de Cristo. O perigo de se afastar de Cristo, quando nós nos afastamos de Cristo, nós estamos sujeitos a pecar. Nós estamos sujeitos a fazer a vontade que Satanás quer que a gente faça, nos separar de Deus eternamente. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado quanto a isso. Quando a gente se afasta de Deus, a gente, com certeza, fica muito sujeito a escorregar na autopiedade. Autopiedade, de repente, muitas pessoas não sabem o que é autopiedade, mas é você ter pena de você mesmo, você ficar se lamentando pelas coisas ruins que você passou, pelos traumas, pelas mágoas, pelas coisas ruins que o pessoal fez contigo. Isso é você ficar nessa autopiedade aí, tá bom? E a falta de fé. Quando a gente tem falta de fé é não crer em Deus, é não crer que Ele pode todas as coisas. Então, e confiar, tá bom? Então vamos lá. Seguindo em frente, Paulo, o que aconteceu com Paulo aqui? Paulo, ele estava sob o Espírito de Deus. A gente vai estudar isso na lição dos adultos. Então ele sentiu preocupação, ele ficou preocupado. Assim como Cristo também ficava muito preocupado, muito sentido com as coisas que estavam acontecendo ao redor dele, as pessoas que estavam pecando, com o que o pecado estava fazendo com as pessoas, a miséria. Ele dava a sua própria comida para as pessoas, ele dava água gelada para satisfazer a sede das pessoas. Ele cuidava das pessoas já desde criança, tá bom? E ele também separava o tempo dele para estar com Deus. O tempo inteiro ele pensava em Deus, ele guardava a palavra do Senhor no coração dele e ele sempre respondia às pessoas com a palavra de Deus. Ele não se afastava da palavra de Deus, o tempo inteiro ele utilizava. As suas respostas não eram a respeito de denominação, não era uma palavra para espetar a pessoa, era sempre a palavra de Deus, para a pessoa entender da onde que estava vindo o posicionamento dele, a fé dele, as ações dele. Ele sempre tinha a palavra em sua boca e ele estudava profundamente a palavra de Deus em todas as oportunidades que ele tinha, principalmente ali
Ele se ligava ali também com a natureza, observava a natureza, aprendia da natureza e estudava os escritos, as escrituras no meio da natureza, no campo, debaixo de uma árvore, enfim. Muito legal. É porque eu tô lendo, né, O Desejado de Todas as Nações. Então essas informações estão frescas na minha cabeça. Então vamos lá. Seguindo em frente, aí vem aqui que ele ficou preocupado, né, com os sentidos espirituais das pessoas entrarem em debilidade. E aí, por quê? Por causa das situações difíceis. Jesus, no caso, era perseguido desde criança. Seus irmãos e sua mãe, né, ficava muito preocupada. Sua mãe ficava muito preocupada com porque Jesus não estava querendo aceitar a doutrina, as tradições, na verdade, dos rabinos. E os rabinos faziam pressão em cima dela. E os irmãos viam, né, que ela estava sofrendo pressão. Então, ela tentava convencer Jesus e os irmãos também forçavam Jesus a aceitar aquelas tradições, mas Jesus não aceitava. E quando Jesus era posto diante dos rabinos, ele conversava com os rabinos e aí é onde a Maria confortava seu coração, porque via que ele conhecia demasiadamente e os rabinos ficavam impressionados porque a doutrina que Jesus estava ensinando era superior a deles e eles podiam ver também que a tradição dele, o que eles ensinavam, não era bíblico, era humano, entende? Então eles se deparavam com algo muito superior e eles viam que eles estavam errados e eles queriam justificar as suas tradições ensinando para Jesus. Então eles esperavam sempre uma oportunidade para mostrar para Jesus que ainda estava faltando alguma coisa. E eles não encontravam e ficavam muito chateados, muito aborrecidos, porque eles queriam enfiar a tradição na cabeça de Jesus. Claro que todo ser humano que age diferente do amor de Deus está sob o domínio de Satanás, tá bom? Então, infelizmente isso acontece. Até mesmo Pedro, que andou com Deus, ele foi usado por Satanás também. Então, se a gente passa por dificuldades, se você ler Desejado de Todas as Nações, capítulo 9, você vai entender o que é e como passar pelas dificuldades, como você deve se comportar diante disso. E aí, assim, tá. Aí a preocupação de Paulo foi, né, com o pessoal lá de Hebreus, que eles parassem de crescer em sua compreensão e experiência do Evangelho. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E diante das dificuldades nós ficamos desanimados, porque a gente não compreende o porquê. Mas se você ler O Desejado de Todas as Nações, você vai entender. Eu vou enfiar isso na sua cabeça. Então vamos lá. Paulo encoraja com afeto. Eu coloquei aqui uns negocinhos para eu lembrar, né? Paulo encoraja com afeto. Aí aqui Paulo ele fez uma advertência muito severa, mas ele fez esse encorajamento aí com muito afeto, tá bom? E ele expressou primeiro a confiança, né, nele, a confiança em seus leitores e exaltou Cristo como a personificação da promessa inquebrantável feita por Deus de conceder salvação, em Hebreus capítulo 6, no verso 9 ao 20. Esse ciclo de advertência e encorajamento, ele é repetido em Hebreus no capítulo 10, no verso 29 e até o 39. Isso é bem bacana, porque aí você vai relembrar aquilo que já foi advertido, né, já foi falado, e é mais uma reforça, não sei, tá? Eu acho que vocês conseguem entender, mas eu não consegui expressar. Tá reforçando a mensagem na mente da pessoa. E aí, a gente vai estudar durante essa semana esse ciclo e também concentrar nas fortes palavras de encorajamento que Jesus nos dá. E aí a gente já vai encontrar aqui na lição dos adultos, de domingo, a gente já vai encontrar algumas situações aqui bem importantes. Eu nem fiz um resumo aqui, galera, porque realmente há muitas informações aqui super importantes. E se a gente entender elas de uma vez por todas, com certeza haverá uma mudança na nossa vida.
E aí começa com o título, Provando a Boa Palavra. E provando a Boa Palavra, a gente tem que entender o significado do ter sido iluminado. Ter sido iluminado. Você foi iluminado, eu fui iluminado. Mas o que significa isso? O que realmente quer dizer isso? Será que realmente nós fomos iluminados? Deixa eu colocar pra cá, que isso aqui tá debaixo do meu braço, vai me atrapalhando. Será que realmente nós fomos iluminados? Deixa eu levantar aqui a lição. Será que nós fomos realmente iluminados? Será que aceitamos a luz de Deus verdadeiramente? Porque iluminados nós somos, né? Mas nós aceitamos. Então vamos lá. Ter sido iluminado, o que significa? Significa ter experimentado a verdadeira conversão. Onde que a gente vai encontrar esta informação? Em Hebreus, no capítulo 10, no verso 32. A gente não chegou em capítulo 10 ainda, né? Mas tudo bem. Mas em capítulo 10, no verso 32. Então, esse refere-se àqueles que se converteram das trevas. Ter sido iluminado refere-se àqueles que se converteram das trevas, isso é óbvio na nossa cabeça, né? Mas trevas do poder de Satanás para a luz de Deus. Mas segundo a Bíblia, você vai encontrar em Atos, no capítulo 26, do verso 17 e 18. Implica libertação do pecado. Libertação do pecado. Efésios capítulo 5, no verso 11. Aí a gente fala, nossa, isso é óbvio, não sei o que lá e tal, mas como você vai provar dentro da palavra de Deus e essas situações aqui realmente você lembra diante das dificuldades? E aí então vamos lá. E da ignorância. Esse aqui é o que mais pecamos, a ignorância. Capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 4 e 5. Eu falo, gente, não tô incluindo você, tá bom? Eu tô incluindo todo mundo, na verdade, tô incluindo todo mundo, tá? Não se sinta ofendido e eu não tô falando nada contra você. Eu estou apenas dizendo que a rotina do ser humano atualmente, por causa da influência das leis de Aleister Crowley, tá bom? E é isso aí, tá? Eu já falei uma coisa que de repente muita gente não vai gostar, peço desculpa por isso. Vamos seguir em frente porque isso não serve pra nada. Vamos lá. A forma verbal. Esse aqui eu não coloquei? Tá, ok. Implica a libertação do pecado e da ignorância. A forma verbal nessa passagem, olha só, a forma verbal nessa passagem sugere que essa iluminação seja um ato divino realizado por meio de Jesus. Galera, isso aqui não vai ter corte não, tá bom? Não tem corte. Vocês conseguiram entender? A forma verbal dessa passagem sugere que essa iluminação seja um ato divino realizado por meio de Jesus. Um ato divino realizado por meio de Jesus. O resplendor da glória de Deus. Em Hebreus capítulo 1, verso 3. E aí é quando a gente fala, quando a gente está perto de Jesus, em Desejados das Nações você vai encontrar essas informações também. Quando você está perto de Jesus, quando você está ligado nele, você recebe o resplendor da glória de Deus e você se mantém fora do alcance dos poderes de Satanás. A tentações pode até vir, mas o poder de Satanás não há. Como por exemplo, quando Jesus estava lá no topo, né, do mundo, quando Satanás levou Jesus de visão e mostrou todos os mundos e tudo mais, blá blá blá, Jesus tinha visto miséria, tinha visto ruínas, tinha visto um monte de coisa ruim, né, a consequência do pecado, e de repente ele viu um mundo maravilhoso e tudo mais, aquela coisa que era apenas ilusão. E aí ele... Por que eu tô falando isso? Eu já esqueci por que eu tô falando isso. Iluminação ativa realizada por Jesus, resplendor da glória de Deus. Bom, gente, eu esqueci por que eu tô falando isso, tá bom? Comecei a falar isso, depois eu pensei, mas por que eu tô falando isso? Eu me perdi, tá? Me perdoe qualquer coisa. E eu não lembro, eu teria que assistir a gravação aqui de novo, aí eu iria lembrar, mas esse vídeo não tem corte. Então vamos lá, qualquer coisa eu deixo no comentário aí, se vocês me lembrarem e quiserem saber. E eu assisti esse vídeo aqui também, né? Vamos lá.
sugere que essa iluminação seja um ato divino realizado por meio de Jesus, o resplendor da glória de Deus. Em Hebreus capítulo 1, verso 3. Provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. São expressões sinônimas. Olha só, provaram o dom celestial, se você escutar aí essa expressão, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, são expressões sinônimas. E o que isso quer dizer? O dom de Deus pode se referir à sua graça, em Romanos capítulo 5, no verso 15, ou ao Espírito Santo, por meio do qual ele a concede. Atos capítulo 2, verso 38. Aqueles que se tornaram participantes do Espírito Santo, do Espírito Santo, em João capítulo 7, verso 39 verso 37 e 39, 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Provaram um dom celestial, que inclui o poder de cumprir a vontade divina. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Então vamos lá, provar a boa palavra, provando a boa palavra. Lembra o título da lição? É isso, provar a boa palavra de Deus, em Hebreus capítulo 5, em Hebreus capítulo 6, verso 5, é experimentar a verdade do Evangelho. É quando a gente de fato experimenta a verdade do Evangelho. 1 Pedro, no capítulo 2, verso 2 ao 3. Os poderes do mundo vindouro se referem aos milagres que Deus fará para os crentes no futuro. Ressurreição, João, capítulo 5, 28, verso 29. Transformação do corpo e vida eterna. Porém, os crentes provaram isso no presente por meio da ressurreição espiritual, Colossenses capítulo 2, verso 12 e 13, renovação da mente, Romanos capítulo 12, verso 2, e vida eterna em Cristo, João, no capítulo 5, verso 24. Todas essas referências que nós estamos vendo aqui é provar a boa palavra, é participar provaram o dom espiritual, celestial, né, e se tornaram participantes do Espírito Santo. Tudo isso aqui que eu falei, tá bom? É provável que Paulo estivesse falando da geração do deserto, aí aqui a lição está falando, que experimentou a graça de Deus e sua salvação. Essa geração foi iluminada pela coluna de fogo. E aí vai falar, para a gente ler aqui as referências, tá bom? São bastante referências. Desfrutou o dom celestial do maná, em Êxodo, e experimentou o Espírito Santo, Neemias 9:20, provou a boa palavra de Deus, Josué capítulo 21:45, e os poderes do mundo vindouro, nas maravilhas e sinais realizados em sua libertação do Egito. Paulo sugere, no entanto, que assim como a geração do deserto apostatou de Deus, apesar dessas evidências, Números capítulo 14, verso 1 a 35, os leitores de Hebreus estavam em perigo de fazer o mesmo. Olha, meu Deus. Isso aqui é super forte, gente. Pensa aí o que é isso. A gente está sujeito a fazer coisas que já aconteceu no passado e está sempre nesse ciclo, entende? A gente já sabe a consequência daquilo. Às vezes a gente está passando por dificuldades e quer culpar a Deus por a gente estar passando por aquilo, mas a culpa não é de Deus, a culpa é nossa própria. Foi a gente que escolheu desobedecer a Deus e Ele estava o tempo inteiro falando que queria proteger a gente, mas como a gente não aceita, então não tem como Ele fazer nada. E Ele é obrigado, pela legalidade, entregar-nos nas mãos dos nossos inimigos, porque é uma escolha que a gente está fazendo desde o início, mas Ele tolera e tenta segurar o máximo possível a gente na mão dele. E Ele não pode ficar ali com o pecado, né, sustentando o pecado por muito tempo, e o pecado ficando cada vez pior, e Ele ficar ali sustentando. Ele não vai fazer isso, tá bom? É por isso que Ele vai exterminar o mal, porque a gente já está vendo a consequência do pecado, e é um estudo aí super importante para todos os mundos não caídos, ok? Então, essa foi a lição de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tá acabando aqui os meus minutos. Se você gostou dessa lição, deixe o seu like, se inscreva no canal, ligue as notificações. Vou deixar um card aqui em cima para que vocês possam estar assistindo os outros vídeos que eu já postei aqui. Me desculpei as partes que eu tive um esquecimento, são 4h pouca da manhã. E que Deus te abençoe cada vez mais. E vejo você no próximo vídeo.
Um forte abraço, se cuida, tchau, tchau. Fiquem com Deus.